Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, 27 de setembro. Veja os nossos destaques. Relatório aponta risco muito alto de deslizamentos no Morro do Careca. Potigás lança a campanha que estimula a população a aderir ao GNV. Frente Parlamentar da Cultura debate readequação da Lei de Djalma Maranhão. Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública para debater sobre o desabamento da encosta da Lagoa de Captação do Conjunto Pirangi. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, segunda edição, que está no ar. A partir de agora, os candidatos aprovados em concurso público da Prefeitura de Natal deverão fazer o exame toxicológico como critério para a nomeação ao cargo. A lei que trata sobre o tema foi sancionada nesta quarta-feira. Hugo Fernandes traz os detalhes. Pela lei sancionada, fica instituída a obrigação da realização de exame toxicológico para a detecção da presença de substâncias psicotrópicas proibidas e drogas ilícitas aos candidatos aprovados em concurso para ingresso no serviço público municipal. O teste é requisito previsto no exame de saúde do candidato. Ficou definido que o exame deverá ser do tipo menor janela de detecção, devendo apresentar resultados negativos para o período de 90 dias e será exigido apenas na fase final do certame como condição para a respectiva nomeação do candidato. O resultado do exame, porém, é de natureza confidencial, devendo ser divulgado apenas ao interessado. A lei determina que, caso o resultado do exame seja positivo para a detecção de drogas ilícitas, o candidato terá direito à contraprova nas condições e prazos estabelecidos em edital, podendo optar por instituição de sua preferência, desde que reconhecida pelo poder público. Caso a confirmação do resultado positivo, o candidato será eliminado do concurso público. E a iniciativa da lei foi da vereadora Camila Araújo. A parlamentar comentou sobre a importância da sanção e também que a casa vai dialogar sobre o veto ao inciso do artigo 4º da lei, que previa a liberação de pessoas que fazem uso de medicamentos à base de canabidiol. É uma lei muito necessária para o município de Natal. Essa exigência do exame toxicológico nada mais é como a exigência dos outros exames médicos que é cobrado quando o candidato já aprovado, já para ser empossado da função a qual ele concorreu em concurso público, ele já apresenta, como a aptidão física, a aptidão psicológica. Então agora ele também vai mostrar nos exames que ele também não tem nenhum tipo de dependência química com drogas ilícitas. E esse projeto ele não é para excluir as pessoas, é muito mais um cuidado com a saúde dessas pessoas. Então, para que os serviços prestados no município de Natal ocorram de forma bem adequada para a nossa população, nós precisamos de servidores que estejam aptos, né, para exercer as suas funções. Então, a lei ela vem para isso. A gente faz uma análise desse veto, né, precisa ser dialogado aqui no plenário, junto com todas as bancadas, porque foi construído o consenso a respeito dele. Nós entendemos que hoje na sociedade existe uma parcela da população que faz uso medicinal do canabidiol e essa observação foi trazida pela vereadora Brisa e o plenário concordou, também concordei, porque alguns médicos, sobretudo psiquiatras, dialogaram com o vereador Robson Carvalho. Ele faz uso dessa informação na fala que trouxe no plenário no dia que nós estávamos discutindo e votando a matéria. E aí foi encartada, essa emenda dela foi aprovada e a gente vê agora com um pouco de cuidado. Eu acho que precisa ser dialogado. Agora veja os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira. A Câmara Municipal apreciou nesta quarta-feira 3 vetos do Executivo. Dentre os que foram mantidos, a projeto de autoria do vereador Preto Aquino, que premiava guardas municipais pelo bom desempenho das funções. Quando eu protocolei esse projeto, era garantir aquilo que já existe na prática, de forma administrativa, para que futuramente o chefe do executivo e o secretário ou a secretária que estiver na pasta, na Secretaria de Defesa Social do município, não venha responder, porque isso já é concedido de forma administrativa, de ofício, mas da forma que eu protocolei, é uma lei.
lei esta que foi aprovada, projeto este que foi aprovado, e antes de se transformar numa lei, foi vetado na íntegra pelo chefe do Executivo. Eu gostaria, acima de tudo, de um bom senso. Uma das lideranças do governo na casa, o vereador Ranieri Barbosa, explicou o porquê da manutenção dos vetos. Os vetos que foram mantidos, inclusive um que tratava de uma bonificação para os guardas municipais, tinha um vício de inconstitucionalidade, eu diria, muito ascendente, muito latente. Por quê? Porque é uma invasão de competência. O legislativo não pode interferir no funcionamento da administração pública. Isso está no artigo 55 da Lei Orgânica, no inciso 6. Então, fica muito difícil você invadir e querer compreender. Uma coisa é a valorização da Guarda Municipal. Outra situação é você ter a prerrogativa e competência de poder dar uma gratificação, uma bonificação. Nós somos vedados até bonificar os próprios assessores, quanto mais de um outro poder independente. Também gerou debate o veto ao projeto do vereador Chagas Catarino, que assegura às gestantes do município a realização de ultrassonografia morfológica. O autor defendeu a matéria. É um projeto muito importante. A gente sabe a importância da ultra morfológica para a mãe, para a grávida que está nos seus primeiros 5 meses de gravidez. A gente sabe a dificuldade que tem hoje, até para uma ultra simples, e a morfológica é muito mais difícil ainda. Vamos defender o projeto. Eu acredito que a gente vai ter sucesso. Eu espero que a gente derrube esse veto. O debate foi suspenso e será retomado na sessão desta quinta-feira, em virtude da possibilidade de um consenso pela derrubada do veto. Ter condições de dialogar com o governo para tentar chegar a um consenso, porque trata de saúde pública, é uma questão que eu vejo que é um dever realmente do Executivo, a questão de você oferecer um serviço de saúde às mulheres, principalmente num serviço que a gente sabe que é muito delicado e principalmente onde trata-se de vidas. Por outro lado, a gente está falando de razões de veto que coloca-se, que inclusive pela emenda constitucional a 95, trata do teto de gastos. E no projeto não determinou nenhuma fonte para custear exatamente esses exames morfológicos. Então, nós temos que ter o cuidado, muitas vezes, que não adianta ter uma lei que ela não seja operacionalizada. É ter leis que ela funcione para atender a população. Então, vamos tentar construir um diálogo para poder ver o que é melhor para atender a população. As alterações da lei de Djalma Maranhão de incentivo à cultura no município de Natal foram discutidas na tarde desta quarta, durante a reunião da Frente Parlamentar da Cultura. Produtores culturais participaram da reunião. Com a presença de produtores culturais e representantes da FUNCARTE, a Frente Parlamentar da Cultura da Câmara Municipal realizou uma reunião para discutir o projeto de readequação da lei de Djalma Maranhão. O encontro surgiu a partir de uma audiência pública, onde foi consensualizada a necessidade das contribuições da classe artística. A partir da audiência pública que a gente teve, nós assumimos o compromisso pela Frente Parlamentar de Cultura de dar seguimento a esse debate, que, como a gente já imaginava, era um debate complexo, não seria vencido em uma única audiência pública, e sim em uma série de reuniões de trabalho a partir da Frente de Cultura. Nós tivemos hoje uma primeira reunião da Frente de Cultura, também tratando esse tema, e acho que foi super exitosa. A gente já percebe o avanço da construção de consensos entre as propostas da classe artística e também com relação à FUNCARTE. Então, houve uma série de propostas acolhidas pela FUNCARTE, consensualizadas, outras propostas que de início não foram consensualizadas, mas que a partir do diálogo, do debate, se construiu um entendimento comum e propostas de mediação. Das 20 propostas apresentadas pela classe artística, algumas não foram acatadas completamente pela FUNCARTE. Mesmo assim, os produtores reconhecem que não houve perdas e que tudo pode ser resolvido com diálogo. A gente sai dessa reunião muito feliz, né? Existiu uma possibilidade, uma abertura de diálogo e uma abertura também da gestão da FUNCARTE em atender aos nossos pleitos, né? Que mandamos 20 reivindicações sobre essas mudanças da lei e muitas delas foram aceitas, outras foram justificadas e outras a gente ainda está em entendimento, mas com muito respeito, com muito diálogo, com muita abertura, e acho que a gente sai dessa reunião aliviados, né? A classe artística estava muito angustiada, estava muito
receosa com o que aconteceu com a lei, e a gente está vendo que o direito do produtor e do artista realmente, que é a prioridade, vai ser protegido a partir desses diálogos que estão sendo propostos. De acordo com a vereadora Brisa Braque, haverá uma próxima reunião com os fazedores de cultura para dar andamento às discussões. Dessa vez com a presença de representantes das empresas incentivadoras. Um dos nossos encaminhamentos é ter um próximo espaço com a presença não só dos produtores culturais, mas dos incentivadores, dos representantes das empresas, né, que fazem a renúncia fiscal, para construir também cada vez mais essa sensibilização e esses consensos de como fazer com que esse orçamento, que é público, chegue a mais pessoas e a mais lugares. Brisa falou também sobre os encaminhamentos que serão dados com os resultados da reunião desta quarta-feira. A gente tem inúmeros encaminhamentos com relação à construção, né, dessa minuta que vai vir ainda para a Câmara de revisão da Lei de Djalma Maranhão. Um dos principais encaminhamentos trata, como por exemplo, de uma grande preocupação por parte do setor, que era de projetos após 5 anos de serem realizados na categoria de doação, poderem seguir sendo realizados. O secretário de Cultura ressaltou que a lei já tem 24 anos e realmente precisa de alterações para que haja pluralidade dos proponentes e que pessoas da periferia possam também ter acesso aos recursos da renúncia fiscal. A gente entende que democraticamente nós estamos avançando, é a orientação do prefeito Álvaro Dias, no sentido de que procuremos o melhor para a cultura da cidade, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista de uma formulação de política pública que contemple todos os territórios produtivos, culturais da cidade de Natal. Não só o eixo que está consolidado nos 10, 15, 20 anos, que é da região norte à região sul, mas que inclua fundamentalmente a Zona Norte e a Zona Oeste também. E isso é um desafio do ponto de vista da legalidade e do pragmatismo que a lei nos exige do ponto de vista da renúncia fiscal e dos empreendedores, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que entram com seus projetos. As obras de recuperação das casas afetadas pelo desabamento do muro de contenção de uma lagoa de captação no conjunto Pirangi, Zona Sul de Natal, foi o foco de uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara nesta manhã. No debate, que contou com a participação dos moradores e do Ministério Público, o secretário de Infraestrutura da capital prestou esclarecimentos sobre os serviços. O dia 21 de agosto foi marcado por uma grande tragédia em Natal. A encosta da lagoa de captação do conjunto Pirangi desabou, atingindo 10 casas da rua Marcacita. Após o ocorrido, a Defesa Civil interditou a área e os moradores tiveram de desocupar os imóveis. Há 15 anos morando no local, Anderson teve de se mudar com a madrasta e o irmão para um kitnet em Lagoa Nova. A estadia é paga com o aluguel social do município, no valor de R$ 600. Eu sou um dos moradores mais recentes, há moradores lá que moram há mais de 30 anos, já naquele local, e realmente é uma situação assim, desesperadora, né? Às pressas tivemos que sair do nosso lado, todo o nosso esforço, tudo que a gente já batalhou para conquistar ali naquela rua, e com um auxílio de R$ 600, né? Onde é que a gente consegue um auxílio, uma casa com esse valor, né? Um aluguel com esse valor. Não encontramos um aluguel próximo, né? Estamos morando de aluguel, conseguimos negociar com um dos proprietários para alugar por esse preço, mas realmente é um valor muito abaixo do que a gente consegue aqui. É uma casa minúscula, né? Na verdade não é uma casa, é um kitnet, aqui no bairro de Lagoa Nova. Alguns móveis, até mesmo pelo tamanho do espaço, tiveram que ficar na casa que foi interditada, a gente não conseguiu levar tudo, já devido ao tamanho, né, do kitnet. E é um local assim que a longo prazo é muito desconfortável, né? Para debater a situação da reforma das casas e do muro de contenção da lagoa de captação que desabou e causou as interdições no conjunto Pirangi, a Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública dentro da Comissão de Direitos Humanos. Para que a gente pudesse realmente cobrar as providências, saber do calendário após o desabamento das casas, o calendário da Secretaria sobre as obras, né, início de obras, tempo de obras, né, para que a gente
possa ter uma ideia, e esses moradores eles estão angustiados porque eles recebem um aluguel social, mas esse aluguel social é um valor muito pequeno, então muitos deles ali na Zona Sul não conseguem alugar casas nesse valor. Então alugam kitnet, são famílias numerosas, muitas vezes eles não estão como queriam, né, que era na sua casa, que tem um espaço muito maior, e aí também ao mesmo tempo eles não querem ir para outra localidade, porque seus filhos estudam ali, eles trabalham ali, então a necessidade de se cobrar que as obras reiniciem e esses moradores eles possam retornar para suas casas, é isso que eles querem. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, Carlson Gomes, o processo licitatório para a contratação da empresa que irá realizar o serviço da área foi iniciado com o edital de chamada das empresas interessadas, publicado nesta segunda. Não paramos de trabalhar desde o dia 21 do acontecido, de dia 23 que abriu o processo, de lá para cá. Agora, no local, a gente trabalha com vidas vão residir em casas em cima. Então, não é qualquer construir e qualquer muro. É uma obra que tem que ser estudada para dar uma proteção para que isso não venha a ocorrer mais vezes. Então, os projetos já foram concluídos, foram lançados, inclusive ontem, para ser convidado as empresas, porque é um caráter emergencial, e agora vamos aguardar essas propostas que foram ser enviadas, porque nesse trâmite nós tivemos que fazer topografia, sondagem, estudo a forma de ser reconstruída aquela encosta para que a gente traga segurança às vidas. O Ministério Público do Rio Grande do Norte solicitou à Defesa Civil o número de famílias e de casas interditadas na tragédia. A Centas solicitou o número de moradores beneficiados com o aluguel social. Precisamos saber, por exemplo, quantas famílias são atingidas com essa problemática. E para isso se solicita informações à Defesa Civil para saber quantas casas estão interditadas por esse fato, qual é a amplitude da problemática em relação à questão habitacional. E também a Centas no aspecto em relação a benefícios sociais que podem ser fornecidos a essas famílias. Entre eles, esses benefícios eventuais, está o aluguel social, que é o que se tem hoje dentro da legislação do município de Natal. Então, essas são as informações que a promotoria vem aguardando, essas providências em relação à questão habitacional. E também encaminhamos ao Ministério Público, no caso do Meio Ambiente, para acompanhar em relação à questão da lagoa de captação e do muro de contenção, que já é acompanhado pela promotoria do Meio Ambiente nesse ponto. A seguir, relatório do Serviço Geológico do Brasil aponta alto risco de deslizamento do Morro do Careca. E ainda, Potigás lança campanha que concede bônus para quem instalar kit de gás natural no veículo. Em instantes, voltamos já. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. O Morro do Careca tem risco muito alto de deslizamentos. É o que aponta o relatório daquela vistoria feita pelo Serviço Geológico do Brasil a pedido do Ministério Público Federal. Por causa disso, a área de isolamento do morro deve ser ampliada para evitar qualquer incidente com banhistas. O relatório recomenda ainda que o acesso ao topo do morro, um dos principais cartões postais do Rio Grande do Norte, permaneça restrito a técnicos e pesquisadores e que a área isolada em frente à duna seja ampliada. O documento é fruto de uma vistoria técnica realizada no local.
Nessa foto anexada ao relatório foi indicada a área que deve ser isolada. Normalmente, esse trecho é ocupado por banhistas e ambulantes. No pé do Morro do Careca há 2 policiais ambientais, mas nenhum aviso sobre o risco de deslizamento. A turista mineira Andréia Fagundes desconhecia o problema e destacou a importância de haver sinalização na área. Não tivemos informações nenhuma. Estamos bem próximos, mas não soubemos de nada. Não tem informação que ninguém passou pra gente, né? Até então. Você me falou que vocês até tinham pensado em tirar foto, se aproximar mais, mas agora sabendo disso, né? Eu queria que você só comentasse essa parte. Sim, queríamos ir tirar foto bem próximo, mas agora já não vamos mais. Estou sabendo que você está dizendo que há risco, então não vamos nos arriscar. A paulista Margot Cobos mora em Natal há mais de 20 anos. Ela já sabia do risco de deslizamentos e vem alertando outros banhistas, bem como os hóspedes do seu hostel. Até esses dias eu chamei uma pessoa que estava encostada no morro e eu falei, tome cuidado para desabar areia em cima, como acontece com as falésias. Algumas pessoas desconhecem a palavra erosão, que é a parte que a água infiltra por baixo e a chuva por cima. Então tem que tomar cuidado, eu não sei como seria o tratamento com o Morro do Careca, que eu acho uma pena se ocorresse desabamento mesmo. Só que assim, em relação à prefeitura, tinha que colocar umas placas sobre esse perigo. Morador de Natal desde o final da década de 70, o vendedor de coco José Gomes afirma que observa as mudanças no Morro do Careca há mais de 4 décadas e que o desgaste é consequência do avanço do mar. Há 45 anos que eu moro aqui em Ponta Negra, eu cheguei aqui em 1º de dezembro de 78, vai completar 45 anos agora no final do ano que eu estou aqui. E o que eu estou vendo é o seguinte, essa erosão que está acontecendo, exatamente devido ao avanço do nível do mar no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não, nem aqui em Natal, não. E eu estou acompanhando, nesses últimos 2 anos, realmente a erosão aumentou, porque exatamente o nível do mar tem aumentado, né? E nesses últimos 2 anos aumentou realmente acentuadamente. E o que está acontecendo? Não aparecia essa falésia, certo? Porque exatamente como o mar está avançando, a areia que os ventos trazem lá da outra praia, certo? O mar está retirando e está exatamente aparecendo essa falésia aí. O que eu acho, na minha opinião? Para exatamente o morro voltar ao normal. Fizesse exatamente aquela barreira que estão fazendo ali, com aqueles blocos de cimento, fechava daqui até lá, ao final lá, onde tem aquela placa azul, o morro ia voltar ao normal, porque exatamente a própria erosão lá do morro, né? O vento traz a areia e ia voltar ao normal, esse morro ia ficar novamente como ele era antigamente. O secretário de Obras de Natal falou sobre as medidas emergenciais que a prefeitura tem planejado para a área. O município tem acompanhado todo o desenrolar, eles vieram aqui, foram provocados, tiveram aqui há cerca de 60 dias atrás, fizeram a inspeção, depois devolveram com agora a publicação que o Morro do Careca, se não tiver uma proteção, realmente a cada dia se passa o desgaste maior. Então, passa até aquela falésia de quase 2 metros, ele está cortado no meio, assim, com 6 metros de altura, mais ou menos, e isso pode desabar e prejudicar mais ainda aqueles frequentadores da praia. Então, a solução daquilo é o que o município luta, que é a engorda da praia de Ponta Negra, que vai solucionar definitivamente e recuperar o nosso cartão postal, que é o Morro do Careca. Então a área que está interditada vai ser ampliada mesmo? Essa ampliação não compete ao município, até porque é uma área que existe a proteção ambiental do governo do estado, né? E também o município colabora com isso aí. E nós entramos em contato com o IDEMA, responsável pelo isolamento da área do Morro do Careca. Por meio da assessoria, fomos informados de que o Instituto ainda não teve acesso ao relatório do Serviço Geológico para a devida análise da recomendação feita. Reforçou que o órgão é responsável por realizar a manutenção do cercamento existente no morro. Entretanto, o equipamento está danificado e o órgão aguarda a finalização de um processo de licitação para contratar o prestador de serviço que fará a restauração da cerca. Agora a gente muda de assunto para trazer uma notícia que interessa aos proprietários de veículos. R$ 1.500. Esse é o valor do bônus para os donos de veículos que aderirem à campanha de incentivo à conversão do gás natural nos automóveis.
O programa é de iniciativa da Potigás. Há 19 anos, o aposentado Francisco Câmara realizou a conversão do seu veículo para a utilização do gás natural veicular, o GNV. Desde então, é um defensor das vantagens da mudança. Muita vantagem. Você bota R$100 de combustível de gasolina ou álcool, você bota 40 só 40 e resolve o problema. Devido à alta constante nos preços dos combustíveis, como a gasolina e o etanol, a conversão tem sido opção principalmente para quem transita com frequência, como os motoristas de transporte por aplicativo. O GNV, o consumo do carro, ele diminui bastante. O carro tem um rendimento maior em termos de quilometragem. Por exemplo, nesse carro meu, ele faz 11 km com 1 metro cúbico. Se eu for usar o combustível normal dele, que seria ou álcool ou a gasolina, eu vou falar da gasolina, ele ficaria em 7,5, 8 km. Eu faço uns 60 km com R$20 mais ou menos. Quem roda bastante acaba compensando usar o GNV. De olho neste público e para incentivar a conversão, a companhia Potiguar de Gás lança na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, a promoção Vai no Gás com bônus de R$ 1.500. Quem tem interesse em ter fazer a conversão do seu veículo para ter mais economia, pensando na sustentabilidade, e fizer a conversão do seu veículo, né, para gás natural a partir do kit de 5ª ou 6ª geração, com cilindro novo, ele vai lá, faz essa conversão, regulariza toda a documentação, inclusive no Detran, dentro das oficinas credenciadas com o Inmetro e que está disposto também no site da Potigás. Eles fazem essa conversão, traz a documentação para cá, a gente confere se está tudo ok e fazemos esse crédito de R$ 1.500 na conta da pessoa que fez a conversão. Segundo a diretora-presidente da Potigás, duas são as principais vantagens em aderir ao GNV. A competitividade que o gás natural tem frente aos outros combustíveis. Em pesquisa recente agora da ANP, que ela faz semanalmente, o gás natural tem uma competitividade, uma economia de 46% na frente dos combustíveis líquidos, né? Então, isso é uma grande vantagem. A outra vantagem é a sustentabilidade, né? Porque o gás natural é menos poluente, então tem toda essa questão ambiental envolvida e necessária para principalmente grandes centros. A campanha da Potigás movimenta as empresas convertedoras que investem em divulgação e já estão atraindo clientes. É um incentivo bacana, né? Tanto para a gente convertedor, que somos homologados, porque é importante frisar isso, empresas homologadas que são participantes. A gente nos preparamos, porque a gente já tinha um comunicado, já tem sentido a procura, já estamos com os orçamentos. A administradora Ivanessa Andrade explica que hoje a procura pela conversão, que custa em média R$ 4.500 e cujas vantagens ela defende, tem público variado. Hoje está o público geral, porque as pessoas hoje procuram economia e com o gás é 100% garantido uma economia. O gás é uma adaptação ao veículo, então ele tem que preparar o veículo dele para receber aquela adaptação. Isso com manutenção, verificando cabo e vela. O Inmetro é um órgão que nos auxilia, a gente tem uma licença para se trabalhar. Pela segurança do cliente, a gente é preparado, devido à portaria do Inmetro, a gente é preparado para fazer a conversão. O regulamento com os pré-requisitos da campanha está disponível no site potigás.com.br. E os moradores de 50 cidades do interior do estado terão as temperaturas, em média, 5 graus mais altas que o habitual. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta para a onda de calor em todo o Nordeste. De acordo com o alerta, os locais que usualmente já têm altas temperaturas ficarão ainda mais quentes e a população sofre riscos à saúde. Natal não está dentro dessa lista, mas os moradores sentem que o calor está maior. O estado do Rio Grande do Norte tem registrado altas temperaturas devido ao fenômeno El Niño, que tem atingido todo o Brasil. Aqui na região do Seridó estão sendo registradas maiores temperaturas, que chegam a mais de 40 graus. Porém, a população natalense também tem reclamado do calor. No Alecrim, maior centro comercial da capital potiguar, quem trabalha na rua como vendedor externo, Ramon Felipe, tem tido fortes dores de cabeça devido à temperatura mais elevada nos últimos dias.
Tá aterrorizante, né? Infelizmente, querendo ou não, a gente que trabalha na rua, nesse movimento para lá e para cá, se torna muito difícil trabalhar. Porque o calor, querendo ou não, ele acaba danificando até a nossa saúde, né? Então prejudica, a gente sente muitas dores de cabeça, justamente por conta do calor forte, né? Então é bastante complicado. O mesmo problema é relatado pela também vendedora externa Kaline Silva, que chegou a passar mal devido ao calor. Tá muito quente. Eu cheguei passando mal desse jeito, sem tô sentindo esse calor não. E o tempo todo assim, né, que a gente anda na rua o dia todinho, né? Então é dificultoso. Para quem trabalha na rua tá pior o calor, viu? A dona de casa, Fátima Araújo, também falou do incômodo causado pelas altas temperaturas. Com certeza, tá muito quente, e a mudança de clima tá absurda, né? Uma hora chove, outra hora faz calor. Tá muito difícil circular mesmo, realmente. Para o chefe da unidade de meteorologia da Imparne, Gilmar Bistrô, esta é a época do ano mais seca e quente do Nordeste brasileiro. Porém, as temperaturas estão mais elevadas do que o normal. O Nordeste, por incrível que pareça, também está recebendo influência aí da massa de ar quente. Ontem, por exemplo, tivemos temperaturas superando os 40 graus na região do Seridó e na região oeste, principalmente a região de Mossoró. Então, essa condição de temperaturas acima do normal está acontecendo também aqui no interior do estado, influenciada principalmente pela condição do El Niño. É importante dizer que em alguns momentos, ontem, no período da tarde, nessas regiões, tanto a região oeste como a região do Seridó, a umidade ela ficou muito baixa, abaixo de 20%. Isso também colabora com o aumento da temperatura. O meteorologista reforça que este é um efeito direto do El Niño e detalha a previsão do tempo para a última semana de setembro. Essas temperaturas aqui no estado elas deverão continuar altas, porque nós estamos entrando no período em que as temperaturas normalmente apresentam valores altos. Outubro e novembro, no interior do estado, a temperatura ela fica normalmente em torno de 36, 37 graus na região oeste e esse mesmo valor na região do Seridó. É isso, então seja no interior ou na capital do estado, a recomendação é que por causa desse calor é preciso reforçar a hidratação tomando bastante água e também a proteção solar. Agora a gente traz uma dica cultural. O festival MPB Jazz vai movimentar o alpendre do Natal Shopping. As apresentações de artistas potiguares e internacionais fazem parte da programação que é gratuita e a gente já adianta aqui para você se programar e conferir. A 8ª edição do festival MPB Jazz será realizada de quinta a sábado no alpendre do Natal Shopping. O evento promove uma fusão entre a música popular brasileira em shows e tributos realizados por artistas potiguares com um autêntico jazz de New Orleans. A entrada é gratuita. Confira a programação. Os shows do festival MPB Jazz iniciam sempre às 6h30 da noite. Na quinta-feira, primeiro dia de evento, as atrações serão a talentosa cantora potiguar Simona Talma, depois o Greg Stafford Duo, e finalizando a quinta-feira, o grupo de samba da terra, Quarteto Linha. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Na sexta, quem começará o show será o Eric von Sosten. Em seguida, será a vez do irreverente Diogo das Virgens. O show ainda terá a apresentação do Jam Session, sob o comando de Gilberto Cabral e o quinteto O Maré, além da exuberante Helena Denis Du. I could stay away, but what can I do? What can I do? I hear your name, and I'm aflame with that burning desire. No sábado, último dia do evento, a apresentação inicial será do músico potiguar Jubileu Filho. Em seguida, vem a Helena Denis Du, Alzeni Melo e, fechando o evento, o público poderá curtir o mega som do Greg Stafford Duo.
Então é isso, esta edição do Câmara Repórter, segunda edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias atualizadas. Mais cedo, na primeira edição com Kleber Teixeira, às 1h50 da tarde. Tchau!